Contrariando muitas opiniões, finalmente o presidente sancionou a Lei Aldir Blanc. E agora, como os municípios, os estados e os artistas têm que se preparar para receber esse auxílio emergencial do governo? Vamos ficar por dentro disso. Olá, arteiras e arteiros! Esse é o canal da Companhia O Que de Que, companhia de teatro com bonecos premiada na Europa e na Ásia. Esse conteúdo postado toda segunda-feira é exclusivo para gestores culturais, produtores e artistas independentes. Para quem está procurando esse conteúdo, já peço se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Como eu disse no começo do vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Lei Aldir Blanc, que foi sancionada pelo governo federal e agora as cidades precisam se preparar para receber essa verba que é em torno de 3 bilhões de reais. E para falar dessa lei, eu convidei o meu amigo produtor, que também faz parte da subcomissão de cultura junto comigo, Zé Renato. A gente vai ligar para ele agora e ficar por dentro de tudo o que está rolando sobre essa lei. Olá, Zé Renato, se apresenta aqui para o pessoal do canal da O Que de Que e fala um pouquinho sobre a Lei Aldir Blanc. O que as cidades e estados têm que fazer agora? Boa tarde, eu sou Zé Renato, sou produtor cultural da cidade de São Paulo, trabalho há muito tempo com produção cultural, muito focado na área de dança contemporânea, e a gente vai conversar um pouco hoje aqui sobre a Lei Aldir Blanc, agora que ela foi operacionalizada, né? A gente teve uma construção muito grande, feita pela sociedade civil em parceria com deputados, senadores, etc., conseguimos a aprovação integral da lei, que destina 3 bilhões de reais para a área cultural do país inteiro, né? Tem um ineditismo de ser uma lei que vai chegar a 800 e tantos municípios do país, isso é inédito, isso é importante, isso fortalece a cultura, fortalece o Sistema Nacional de Cultura, no sentido de uma operação financeira federal chegar em todos os municípios do país, é uma espécie de SUS da cultura, né? Então, isso foi muito importante. A primeira operação que a gente vai ter desse tamanho, né? A gente tem alguns exemplos históricos de coisas menores que atingiram menos municípios, agora essa vai chegar em todos. E algumas questões que estão sendo ainda determinadas no sentido da operacionalização financeira dessa transferência, é o que está em momento, mas ela já foi, inclusive, sancionada pelo presidente. Bom, nesse momento, a gente agora começa um grande corre de estados e municípios, né? Cada estado e cada município agora tem um corre muito grande para fazer, no sentido de ação efetiva da política pública. Por quê? Porque a partir do momento em que o dinheiro, efetivamente, chegar nos cofres dos estados e dos municípios, estes estados e municípios têm até 60 dias após o recebimento para determinarem como será feito o gasto. Não significa que necessariamente ele já tem que gastar, repassar e etc., mas mapear e informar o governo federal de como ele vai aplicar numa das 3 linhas principais que a lei prevê. Primeira linha, auxílio emergencial aos cidadãos e a toda a cadeia cultural que existe em todas as áreas. Então, todo mundo, pessoas físicas, podem se inscrever e solicitar uma renda de R$ 600, igual à lei de emergência de renda federal, por 3 meses, com os mesmos critérios. Isso aqui é uma coisa que já vai tirar bastante artistas, essa questão dos critérios, que não ter nenhum trabalho, não ter nenhum contrato de trabalho vigente, tem aquela questão do imposto de renda referente a 2018, tudo que valia para aquele auxílio que tem sido pago pela Caixa, vai valer aqui para o Aldir Blanc. Mas
muitas pessoas da nossa cadeia vão ser atendidas, e isso é que é o mais brilhante desse aspecto da lei. A costureira do teu espetáculo, aquele cara que faz arte de rua, que faz malabarismo na rua, aquele cidadão que pega o seu violãozinho e toca na Praça do Coreto, na cidade do interior, colocando chapéu para o pessoal botar uma moedinha. Este cidadão que é um agente cultural, ele pode pleitear essa renda emergencial. Então, essa é uma das linhas. A segunda linha é auxílio aos espaços culturais. E quando a gente fala espaços culturais nesta lei Aldir Blanc, ele tem a especificidade de não serem só espaços com CNPJ, teatros constituídos e etc. Espaços simbólicos da cultura com atividades regulares podem se candidatar a serem espaços beneficiados com entre 3 e 10 mil reais, a partir de critérios que têm que ser discutidos nas cidades e nos estados, para receberem esse auxílio por 3 meses, no mínimo, podendo até ser mais, caso o estado de calamidade permaneça, e dado a quantidade de recursos que aquele estado ou município tenha. Então, por exemplo, você está num município pequeno que tem um hábito de um grupo que faz um sarau todo final de semana na Praça do Coreto, este espaço simbólico Praça do Coreto, que realiza o sarau da minha cidade, pode se candidatar como espaço simbólico para receber auxílio. E aí esse auxílio pode ser usado para ajudar as pessoas que montam e executam esse sarau. Um aluguel de equipamento que precisa ser pago, uma limpeza, alguma coisa desse tipo. Além dos espaços de teatros das cidades, sempre privados, né? Os espaços públicos, a Lei Aldir Blanc não pode, em momento algum, ser utilizada nem para nenhuma pessoa, nem para nenhum espaço cultural vinculado a qualquer ente público dos estados ou municípios. Essa é uma segunda linha. E com essas duas linhas, a lei diz que podem ser utilizados até 80% do valor que o município ou o estado receber, né? E como é a aplicação desses valores, né? A partir de quê? A partir de que ferramenta, né? Existe a necessidade urgente, premente, e aí é um esforço que cabe também a todos nós, como sociedade civil, artistas, atuantes, participantes do movimento cultural de todas as cidades, irmos juntos ao poder público, exigir que ele faça a ferramenta do cadastro. Um cadastro que pode ser simples, que pode ser através de um Google formulário, em que ali se cadastre todas as pessoas físicas, todos os espaços, da maneira mais simples possível, e que considere já nesse mapeamento, que pode ser importante já estabelecer a linha de corte, que ele já dê aqueles critérios da lei emergencial. Então, já pergunta para a pessoa se ela teve imposto de renda até acima de 28 mil e tantos no ano de 2018. Se a pessoa está com algum trabalho ativo nesse momento. Porque aí, a partir do próprio mapeamento, o poder público já pode, olhando a partir desses recortes, que parcela da população ele vai atender com essa renda emergencial. Então, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, até porque a gente estava numa reunião agora há pouco falando exatamente da criação do Conselho Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, que foi criado pelo prefeito Haddad, mas até hoje não se iniciou as atividades dele. A minha pergunta é: qual é a importância desses comitês, desses conselhos de cultura nas cidades, e o que acontece com os municípios que não possuem esse Conselho Municipal de Cultura? Para onde vai essa verba da Aldir Blanc? Então, a gente tem pelo Sistema Nacional de Cultura a proposição de que todos os municípios e estados façam a adesão ao famoso CPF da cultura, né?
que é o conselho, o plano e o fundo. O conselho é a primeira instância prevista no Sistema Nacional de Cultura de uma oficialização de relação entre os estados e os municípios com os entes, com o ente federado, com a federação, com o governo federal, no sentido de diálogo e construção de políticas públicas. O que acontece? A lei prevê a transferência fundo a fundo, ou seja, quando o município já tem esse CPF da cultura funcionando, o conselho, o fundo e o plano, já tem o cadastro do município ou do estado junto à federação de qual é o ente responsável, qual é o número da conta, como fazer transferência, qual é o órgão gestor, qual é o órgão fiscalizador. Esse CPF da cultura estabelece uma transparência de operacionalização no país que facilita e que propõe, que coloca a participação da sociedade civil trabalhando, atuando nesses conselhos e torna a coisa mais transparente e eficaz, né? A lei Aldir Blanc, ela não exige a existência do conselho oficial, esse do Sistema Nacional, não precisa já estar votado e constituído conforme a lei, né? Os estados e municípios que tiverem vão ganhar agilidade. Agilidade no recebimento do recurso, agilidade na operacionalização desse recurso e no fazer esse dinheiro chegar na ponta e também na prestação de contas, porque já tem toda uma estrutura montada para que isso aconteça. Mas mesmo o município pequeno, do interior, que não tem nada disso, e muitas vezes não tem nem órgão de cultura específico, ele tem um departamento de educação que também cuida da cultura, muitos municípios do país são assim, ele também recebe. E aí vai precisar uma comunicação do município com o governo federal, informando qual vai ser o órgão que vai receber, já que o município não tem conselho, qual vai ser o órgão que vai receber o dinheiro e vai administrar, e que isso vai, e como vai receber e abrir uma conta para isso. Vai precisar abrir uma conta específica para isso. Isso do ponto de vista do poder público municipal. A gente, como sociedade civil, e você, artista, você, grupo de teatro, de dança, de samba de roda, de literatura. No Brasil, né? No Brasil inteiro, todos vocês, a importância que eu salientei antes da nossa participação e atuação junto ao nosso órgão gestor, no caso de São Paulo, é a Secretaria Municipal de Cultura, e até essa conversa que o Rodrigo falou que a gente teve hoje, mas você deve também atuar proativamente de chegar na tua Secretaria de Educação e falar, escuta, como é que vai ser? Vai ser organização, vai ser organizado, como é que vai ser a participação da sociedade civil? Vamos organizar um comitê? A sugestão que tem acontecido, caso as cidades não tenham conselhos, que se formem comitês emergenciais. Né? Eles não são vinculados à lei, eles não têm um cargo eletivo duradouro de anos, mas que se forme um comitê com participação pública da sociedade civil e do poder público, paritário, aí cada cidade, cada município vai organizar a sua forma de atuação, para que haja conversa e estruturação disso. Porque a lei propõe, inclusive, a busca ativa nesses cadastros. Esses comitês são muito importantes, inclusive para ajudar o poder público a não deixar ninguém de fora. Muitas vezes o poder público não sabe que naquela aldeia indígena que tem no meu município, na periferia, existe um ritual artístico de uma festa que acontece todo final de semana, com uma celebração, e isso pode ser elegível como espaço cultural e ter um benefício de recurso para isso, nesse momento de emergência. E muitas vezes vai ser a sociedade civil que vai sinalizar e ajudar e exigir do poder público que ele considere esses espaços também, né? Então,
a participação da sociedade civil junto ao poder público local, no formato, seja do seu conselho, caso ele exista, seja no formato dos comitês emergenciais, caso não, é fundamental. A questão dos cadastros, dessa ferramenta de cadastro simplificada, é fundamental, inclusive com a possibilidade de cadastramento oral. Existe uma sugestão de se utilizar pontos de cultura, por exemplo, que muitos municípios têm, como um espaço de cadastramento. Legal. Que a pessoa que não tem habilidade com computador possa ir até lá, se for o caso, e com todas as questões de segurança sanitária preservadas, para alguém ali auxiliá-lo a fazer um preenchimento, ou até se propõe na lei e nas discussões que estão sendo feitas que haja uma linha de telefone em que a pessoa possa ligar, mas principalmente essas tradições de oralidade, que a gente tem muito, principalmente nos Brasis profundos, né? Que eles possam ligar em um lugar, ter um telefone de acesso, em que a pessoa possa ligar e ditar a sua qualificação para alguém digitar nesse cadastro e ele ser considerado. Isso é fundamental. Então, da parte de cadastros e dessas rendas emergenciais, acho que um resumo bom é isso. A gente pode partir agora para a terceira linha de aplicação da lei, se você concordar, Rodrigo. Era isso que eu ia te perguntar. Porque eu vi que na Lei Aldir Blanc, eles dizem que no mínimo 20% dessa verba que a cidade vai receber ou que o Estado vai receber, eles podem usar para editais. Mas não diz o teto sobre isso. Quer dizer, então, que se um município ou um Estado quiser, ele pode usar até 100% dessa verba só para editais? Uma das grandes expectativas geradas pela lei é que agora a gente venha efetivamente a ter um cadastro nacional de agentes culturais de todo o país, né, com esses cadastros que vão ser montados. Por que a lei deixou tudo isso em aberto? Porque não existe cadastro, não se sabe qual é a demanda. Se a lei dissesse que 40% é para pessoa física, 40% é para espaços e CNPJs e 20% é para editais, ela poderia chegar num município que não tivesse demanda, porque o município não tem demanda de espaços, ou ele só tem 2 espaços que vão se habilitar. Ele não precisa usar 40% em espaços. Então, como não existe esse cadastro, que é uma das expectativas que essa lei nos dê, né, um cadastro nacional de trabalhadores da cultura, aí uma importância, algo que é muito importante. Mesmo que de saída, mesmo que de cara, você saiba que você não vai conseguir receber a renda emergencial, porque eu já estou recebendo a do governo federal, é super importante, mesmo assim, fazer o cadastro. Sim. Porque esse cadastro que vai ser feito nos 5.800 e tantos municípios agora é a grande oportunidade que o país tem de entender qual é a sua efetiva massa quantitativa de trabalhadores da área. A gente só tem uma dimensão sugerida de algo em torno de 5% da população do país envolvida nisso, mas ninguém tem essa clareza. Por quê? Porque não tem um cadastro. Então, a lei deixou aberta porque ela não tinha, por falta desses parâmetros, ela não tinha como definir. Então, se um município precisar 70 para pessoa física, 10 para espaço e 20 para editais, pode. Se o município precisar 30% para pessoa física, 50% para espaços e 20% para editais, pode. Isso vai ser equalizado em função desse cadastro municipal. Né? Perfeito. Agora, também, se o município não precisar de 80% para espaços e pessoas, ele gasta 60% da verba que ele receber entre espaços e pessoas, os outros 40% ele pode destinar para editais. Por isso que, assim, a única exigência que a lei pôs foi, no mínimo, 20%. E aí tem um lance também de um pensamento amplo da lei que eu acho importante salientar. Por que esse mínimo? Né? A lei pensou em, né, as construções com a Benedita, com a Jandira e com a sociedade civil da lei, pensou o seguinte:
A gente tem uma demanda que é emergencial, um dinheiro que chegue agora no bolso das pessoas, tanto que essa verba dos cadastros, ela não tem seleção. Você preencheu o cadastro, você cabe nas regras, você está eleito para receber. Não vai ter nenhum critério fora os estabelecidos na lei, dos limites e tal, que te deem ou não a habilitação para receber o dinheiro. Então, encaixou nos critérios, desses critérios que a lei estabelece, pessoas e espaços recebem, né? Então é isso, ela pensou o emergente, imediato, e pensou também um movimento de saída da crise, um movimento de como a gente começa a pensar e planejar alguma possibilidade de um pós-pandemia. Em que sentido? O edital, ele vai ser feito agora e vai ser pago também urgentemente, mas ele já aponta para uma produção artística que provavelmente vai ser veiculada só no ano seguinte e vai ser um motor de reativação da nossa relação com o público, né? A lei não está, ela se ocupou um tanto de preservar a nossa sobrevivência apenas interna enquanto categoria e também de fazer uma proposição a partir dos editais, chamamentos e compra de ativos, de que ela já aponte um futuro nosso para depois. E nesse sentido, essa aplicação dos 20%. O que eles podem ser? Editais, chamamentos e compras de ativos, né? Editais públicos, que muitas cidades normalmente já fazem, eles têm uma série de regramentos, né, que dependem de formação de comissão, prazo de inscrição, prazo de recurso. Essa é uma das ferramentas que pode ser utilizada. Ela é a mais demorada, ela é com maior obediência às regras de licitação pública que existem no país. É uma das ferramentas. Ela pode ser utilizada, mas ela não é a mais ágil para esse momento. Existem outras. Por exemplo, os chamamentos e premiações. Chamamentos e premiações são ferramentas que são de prazo mais curto, exigem menos burocracia em alguns casos e podem ter um prazo menor de tramitação e eles podem premiar a carreira, não necessariamente o produto futuro. Você pode ser premiado pela sua obra realizada numa parceria de que isso vai ser veiculado depois para ter um retorno para a sociedade, mas você pode ser premiado por algo já feito. E também ela propõe a aquisição de ativos. O que é aquisição de ativos? Por exemplo, um grupo de teatro ou de dança que já estava com um espetáculo prestes a estrear em março. E aí veio a pandemia. O município pode comprar uma cota de ingressos desse espetáculo, já pagá-lo para essa companhia, já para garantir a sobrevivência dessas pessoas envolvidas. E quando a pandemia acabar, essas apresentações acontecerão com os seus lugares destinados, por exemplo, em ingressos gratuitos para as escolas municipais e estaduais. Então, a aquisição de ativos me dá um suporte financeiro para a cadeia, que eu posso usar essa verba e pagar todo mundo da cadeia do meu espetáculo. E no futuro, meu espetáculo já está pronto, então eu não tenho uma demanda de produção. Eu ia apresentar ele em março, minha temporada foi suspensa por causa da pandemia. E em fevereiro do ano que vem, que os teatros possam estar abertos, eu faço essas apresentações que o Estado comprou os ingressos agora, ele adquiriu esses ativos agora, e eu apresento isso para as escolas públicas do Estado e do município. É uma forma de fazer essa troca. Outra forma, a possibilidade do Estado, por exemplo, comprar livros. O Estado pode comprar livros de pequenas editoras, de pequenos editores, livros diretos de autor, numa quantidade que depois vai abastecer as bibliotecas das escolas e as bibliotecas públicas.
também é uma forma de ajudar a gente que parou agora. Os autores, as editoras, os caras que mexem com as máquinas mesmo de edição do livro, também fazem parte da nossa cadeia, né? Essas coisas todas são previstas na lei e elas podem ser objeto de atuação. Nesse sentido, é que esses comitês, e cada município, na situação ideal, cada município deveria constituir um comitê pareado, conjunto, entre poder público, legislativo, a Câmara Municipal do seu município e o Executivo, para a gente ter esses três entes envolvidos fazendo a discussão e entendendo conjuntamente qual é a melhor forma de atuação que este município pode ter a partir da existência dessa lei e dada a nossa realidade. No futuro, e essa é uma das coisas mais brilhantes que eu particularmente acho que a gente pode ter como material, né? Ela é uma lei que seria muito legal, importante, bonito, se ela pudesse ser aplicada a partir de um mapeamento nacional, mas que como nós não temos um mapeamento nacional, a execução da lei vai realizar esse mapeamento nacional. Ao final da aplicação dessa lei, que é até o fim desse ano, no momento em que acontecer a ação inversa, né, da prestação de contas de realização, que o município vai devolver para o Estado e junto municípios e estados vão devolver para a federação a prestação de contas da aplicação desses recursos, a gente vai alcançar em nível nacional um mapeamento de pessoas que trabalham na área, que tipos de ações elas fazem, quantos cidadãos estão envolvidos na nossa cadeia, que tipos de espaços existem, tanto físicos quanto simbólicos de atuação cultural, quanto que tipos de ações locais, regionais e nacionais a gente produz na cultura a partir disso tudo. Ela é muito estruturante. E a partir desses dados também, a gente, como política, como agentes culturais interessados na ação cultural de longo prazo, a gente pode ter grandes, imensas e valorosíssimas guias de atuação para estabelecermos políticas no futuro. Que demais. E é isso, Rô. Zé, é vergonhoso que em 2020 um país do tamanho do Brasil ainda não tenha noção, não tenha um cadastro desses artistas, desses trabalhadores da cultura. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu acho que aqui fica importante essa dica do Zé, que mesmo quem não possa receber esse auxílio, porque já recebeu o auxílio cidadão, é importante que se inscreva para que a gente faça esse mapeamento dos trabalhadores da cultura a nível nacional. Exatamente. Para mim, Zé, você deu uma grande aula, tá tudo dito aqui. Você acha que tem que dizer mais alguma coisa? Falta algo ainda para ser falado do que os artistas, municípios e estados têm que fazer para receber essa verba? Não, Rô, eu entendo que eu fechei. Para mim, eu estou bem satisfeito. Eu acho que tem um bom panorama e dizendo aí que eu fico à disposição para qualquer conversa que a gente queira fazer de aprofundamento disso. Porque, na real, nesse minuto agora, né, assim, agora hoje, julho, a gente teve agora a sanção e ainda muita coisa vai se equacionar na efetivação da política a partir da publicação da MP que libera o crédito, do estabelecimento de como está, conforme a gente for observando, né, que os estados e municípios vão se movendo. Então, não tem muita coisa a mais para falar nesse momento, mas logo, logo, conforme as ações forem começando a se desenhar, a gente vai voltar a ter muita coisa para falar. Importante isso que o Zé disse, porque esta última sexta-feira foi sancionado a MP que libera o crédito para a Lei Aldir Blanc. Então, Zé, só uma dúvida que pode ter ficado. A minha pergunta é, esses comitês, esses conselhos dos municípios e do estado, eles estão com a função de fiscalização, de execução ou até mesmo da criação desses editais? O que é do governo e o que é ação desses comitês ou conselhos? É isso, a sugestão é a formação de comitês com a participação da sociedade civil para a gente ter o agente
cidadão da sociedade participando do pensamento de qual política vai ser realizada no meu município. Mas, inclusive, em termos legais, jurídicos, etc., a competência de abertura de editais, de chamamentos, de aquisição de ativos, é do poder público através da prefeitura ou da sua Secretaria Municipal de Cultura. Não há como. A sugestão é que os conselhos e os comitês dialoguem com as secretarias e com os prefeitos para entender qual é a melhor, mais eficiente política para o meu município hoje. Então, perfeito, Zé. Eu acho que está tudo dito. Foi uma aula sobre como vai funcionar a Aldir Blanc e o desenvolvimento disso a nível estadual e municipal. A gente se encontra então daqui a pouquinho em outra reunião para continuar discutindo aí outros andamentos, né? Muito obrigado, Zé. Até daqui a pouco na próxima reunião que a gente vai estar junto. Um beijo. Até daqui a pouco a gente se encontra. Rô, qualquer coisa você me grita aí agora. Espero ter contribuído com todos vocês para o andamento dessa lei Aldir Blanc e para que na sua cidade, no seu estado, essa verba pode chegar na mão de quem mais precisa, os trabalhadores da ponta, que sempre acabam ficando de fora pela dificuldade do acesso à internet ou também pela dificuldade de conhecer esse tipo de lei. Tome cuidado, faça parte do comitê ou da comissão da sua cidade e do seu estado. Aqui em São Paulo, o prefeito também assinou um decreto para a formação de uma comissão, mas que ainda a maioria é do governo. E nós, da Subcomissão de Cultura, junto a outros movimentos da cidade, estamos buscando alternativas para que, ao mínimo, esse número seja equiparado entre sociedade civil e governo, trabalhando juntos para que a maior quantidade de artistas que precisam, sejam eles indígenas, trabalhadores informais ou empresas, produtores e etc., tenham a mesma garantia de acesso a esse edital, a essa verba. Então, fica a dica, comenta aqui suas dúvidas, eu estou sempre em contato com o Zé, vou mandar as perguntas para ele caso eu não saiba, vou trazer as respostas aqui. Fique ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e compartilhe para que quando chegar alguma novidade vocês recebam. Tem um monte de edital aberto e na medida do possível a gente vai fazer um vídeo para cada um. Fica atento na lei, não deixe de participar dela se você merece receber. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a Lei Aldir Blanc. E fique ligado, porque a rede tá cheia de fake news. Tchau!